eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho paz, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa. Saqueou. É um pouquinho do Brasil, já é. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é. Também um povo de uma raça que não tem medo de fumaça, que não se entrega, não. Saqueou, é um pouquinho do Brasil de Aiá. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é. Também um povo de uma raça que não tem medo de fumaça, que não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, e olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, e olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa, que me faz penar, bote a sandália de prata e vem pro samba sambar. Morena boa, que me faz penar, bote a sandália de prata e vem pro samba sambar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um Sábado, o talk show de Ibitinga e de toda a região, trazendo bate-papo gostoso, informação, trazendo para você música ao vivo. Você vai aprender a cozinhar com o nosso chefe de cozinha, William Marcos. Enfim, quero agradecer a presença, antes de começar o nosso talk show, o Sábado, a presença do Dr. Balsa Nufo, mais uma vez presente. Obrigado pela presença, Balsa. Também ao Edson Maia, o nosso cantor aí de todos os sábados. O comunicador incrível, Ronaldo Camargo. Tudo bem, Ronaldão? Como é que tá? Obrigado pelo incrível, hein? Não é incrível Hulk, é incrível na apresentação, na comunicação. Você também está incrível. Quero agradecer também a presença do chefe de cozinha, William Marcos. E aí, William? Tudo bem, Robson? O que vamos ter hoje? Hoje vai ter sushi e sashimi. Será que os nossos convidados vão gostar, William? A gente vai ver na hora, né? Eu acho que vão. Eu também. Pelo menos, separa um pouco pro Ronaldo ali, que ele tá babando lá. Já tá. Olha o tamanho da barriga do homem. Ah, pronto. Se for pelos últimos programas, aprovado não é nem 1.000, é 200 mil. Então você deixa aquele pratinho reservado, porque você sabe, né, que o pessoal hoje é bom de garfo. Pois é, gente. Quero agradecer também a presença do Edgar Souza, Leonardo Sioff, Diego Mádaro, enfim, de toda a equipe que está aqui na produção, gravando o nosso programa. Como convidados hoje, eu trouxe duas pessoas que tenho certeza que você vai gostar muito. Eles são filhos do pediatra mais renomado de Ibitinga e da região. Estou falando do saudoso Antônio Carlos Mancini, que faleceu devido a um câncer aos 70 anos de idade. Estou recebendo aqui os dois filhos que também foram para a medicina, seguiram os passos do pai e hoje são médicos renomados em Ibitinga. Eu estou falando do doutor Murilo Mancini, psiquiatra. Obrigado pela visita, Murilo. Eu que agradeço. E também Marlos Mancini, ortopedista. Tudo bom, Marlos? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Para a gente é um prazer, tenho certeza que esse sábado vai estourar de audiência. Vamos lá. Ronaldo, quero que você comece
Com certeza. Eu quero aqui cumprimentar primeiramente, né, o nosso telespectador através do YouTube, o rádio, né, no 99.3, e é um prazer conhecer as pessoas, né? Eu vou contar uma particularidade, se você me permite. Lógico. A gente estava no supermercado, também não vou fazer propaganda aqui enquanto eles não estiverem fazendo o patrocínio. Estou brincando, hein? É um supermercado muito famoso e com uma carne especial, e eu estou lá dentro. Um telespectador ouvinte, né, viu a minha presença com máscara, reconheceu e do lado estava uma pessoa lá. E ele estava comprando uma tal de uma rabada, né, que eu adoro também, uma especiaria que é maravilhosa. É o doutor Marlos Mancini. E ele me cumprimentou pelo meu trabalho, nós conversamos um pouco, falamos de alguns fatos. É um prazer agora, né, estar com o senhor aqui no programa ao vivo. E lembrando, quando o Robson fala do seu pai, sempre a gente tem alguma coisa, né, que atrai, que traz. E por que seguir, né, essa linha? Médico, o pai, o que te lembra do seu pai para você seguir essa carreira tão brilhante? Bom, obrigado mais uma vez. Parabéns, Robson, pela inovação. Que isso, obrigado você, Marcos. Programa, né? Por aceitar o nosso convite aqui. E obrigado a todos. A gente cresceu, né, vendo meu pai trabalhar muito. Meu pai sempre dizia que ele saía cedo, a gente estava dormindo, e quando ele voltava à noite, a gente já estava dormindo de novo. Eu acho que foi uma coisa meio automática, não houve uma cobrança muito exagerada. Meu pai sempre deixou a gente à vontade, mas a gente seguiu caminhos diferentes dentro da medicina, mas eu acho que a medicina acabou sendo um espelho da parte dele, que a gente acabou vendo o sucesso pessoal dele, não sucesso financeiro e não sucesso em outros aspectos, a gente acabou vendo isso, e isso acaba nos dando força para seguir essa mesma linha, né? Agora, em relação ainda à profissão, né, doutor, quando a gente lembra do pai da gente, ele sempre diz, primeira coisa, meu pai sempre lembrava, vamos estudar, que sem estudo a gente não chega em lugar nenhum. O seu pai também lhe cobrava sobre o estudo ou também não fazia essa cobrança? Meu pai era filho de sapateiro e de dona de casa, né? Então, meu avô tinha praticamente o 4º ano de estudo e eles conseguiram formar um filho médico e minha tia professora, ambos com muito sucesso. E meu pai era de Paraíso, uma cidade pequenininha ali perto de Catanduva, e ele sabia que o único caminho que ele tinha ali, apesar do futebol sempre ter sido uma paixão da vida dele, e ele sempre ter jogado muito bem futebol. Era bom de bola? Ele era muito bom. Era mesmo? Muito bom. Chegou a ser profissional ou não? Chegou a flertar com o profissionalismo, mas devido às dificuldades, né? Na época era muito difícil. Meu pai acho que foi ter a primeira bicicleta com 16 ou 17 anos. As casas não tinham energia. Sim. Antigamente, né, o banheiro era longe da casa. Eu acho que isso daí impulsionou ele na medicina em termos de garantia, de ter uma vida melhor e poder nos dar uma vida melhor. Ele sempre brincava, né? Eu sou filho de sapateiro, vocês são filho de médico. Apaga essas luzes aí. Desliga esse ar-condicionado. Então, ele sempre cobrou porque ele sabia que é o caminho mais seguro, né? Doutor Murilo, é um prazer. E, como a gente faz futebol, né? E disse agora o doutor, eu já narrei várias partidas e eu tenho uma característica, né? Eu não sou muito bom de escrita, mas sou muito bom de improviso e guardo muito a fisionomia. Eu falei, eu conheço esse doutor, esse médico, e o doutor confirmou, né? Matão. Ele passou por Matão uma temporada e a gente lembra, né, vagamente. Mas a pergunta é em relação ao seu pai, doutor. Primeiro, prazer tê-lo aqui no programa, né? Como o nosso programa é de manhã, então bom dia. Eu gostaria de te perguntar uma particularidade que você lembra. O doutor Marlos falou agora sobre o sítio, sobre o banheiro lá fora, sobre a falta de energia. Qual que é a particularidade que você lembra do seu pai? Meu pai falava bastante sobre essa infância dele. A cidade de Paraíso era realmente pequena. Eu lembro dele chegar das viagens. Ele estudou em Curitiba, então era difícil para voltar. Pegava trem, só podia vir aí 2 vezes por ano. E ele sentava com alguns amigos dele numa praça, na praça da cidade, e eles faziam o censo da cidade. Lá em cima mora fulano de tal, nasceu uma criança, e aí somava isso tudo. Te marcou?
dava-lhe umas 800 pessoas. E a alegria dele de vir, de conviver, e até minha mãe cobrava, porque ele chegava correndo da viagem, às vezes antes de ir vê-la, e eles namoraram vários anos, se eu não me engano, 10 anos, mas antes de ir vê-la, ele já dava um jeito de arrumar um jogo. Ele ia primeiro jogar e depois namorar minha mãe. Aliás, ele era muito uma fanático. curiosidade, né? Particularidade. Você falaram de futebol, que ele jogava bem. Qual era a posição dele? Onde ele gostava de jogar? Você lembra? Ele jogava mais como atacante. Ele, até lá em Paraíso, ele ficou famoso, assim, até hoje eles brincam. Quando ele chegava lá, a turma apelidou ele de Depois do Pelé. E às vezes esquecia o nome, assim, tinha gente que conhecia, aquele ali é o quase Pelé. Ele foi convidado para jogar durante vários anos, até mesmo quando já estava na faculdade, ele foi convidado para jogar profissionalmente. Minha avó, que desiludiu, tentou tirar esse ímpeto dele, e hoje eu até compreendo, se a gente pensar naquela época, os jogadores que hoje estão estáveis financeiramente não são muitos, não. Então era um risco muito grande. Se ele machucasse, teria perdido toda ali a profissão, e de fato ele estourou o joelho jogando futebol durante a faculdade. Mas ele seguiu esse outro caminho e deixou o futebol aí como um hobby que ele praticou até os 55 anos, quando o peso e os joelhos não deixaram mais. Que legal. Bom, está faltando aqui o Rafael Mancini, é pediatra. Enfim, doutor Marlos Mancini, ortopedista, e o doutor Murilo Mancini, psiquiatra. Vocês seguiram a medicina como pai, mas por quê? Qual a particularidade que levou cada um a seguir uma carreira diferente, uma especialidade dentro da medicina? Qual foi, Marlos, que te levou a ser ortopedista? Olha, eu acho que a gente é influenciado, como eu disse, dentro de casa, né, pelo meu pai. E eu acho que na faculdade também, às vezes, alguns professores acabam influenciando a gente. E quando você tem um professor que você se identifica e que você gosta, você também entende ali aquele âmbito ali da matéria um pouco diferente, né? A ortopedia, eu acho que ela é bem variada, né? A gente trata praticamente do pescoço ao pé, e não é aquela coisa... Eu lembro, né, a gente está sempre falando aqui do meu pai, ele sempre falava, eu admiro que vocês vão no centro cirúrgico, tem uma cirurgia, conversa, eu fico o dia todo ali no consultório, sabe? E isso foi uma coisa que eu quis escapar de uma certa monotonia, de passar o dia todo no consultório só atendendo. Então, eu acho que a cirurgia é uma coisa que me levou a fazer ortopedia, associando, né, a ortopedia e a traumatologia, que são as fraturas. Então, eu acho que essa variedade que me chamou a atenção na época, e como eu disse, acho que a influência também dos professores, a facilidade. Na minha faculdade, o pessoal da ortopedia era bem forte, tinha muito caso, a gente via muita coisa. Eu acho que isso acabou influenciando. Ô, doutor Murilo, por que ser psiquiatra? Também tive uma surpresa quando eu passei no estágio de psiquiatria. As aulas já eram interessantes nos primeiros anos, mas no 5º ano, os médicos no 5º e 6º fazem toda uma parte prática. E aquilo foi apaixonante para mim, os casos, poder ajudar, poder aliviar o sofrimento que eu via que nas doenças mentais eram muito intensos e influenciavam a família toda. Depois eu ainda comecei a trabalhar, dar plantões, pronto-socorro, e percebi que era muito comum, e as pessoas, às vezes, buscavam ajuda para outras coisas, e a gente estava falando de alguma doença psiquiátrica. Aí eu decidi e soube, só bem no finalzinho ali, já praticamente formado médico, que eu ia optar por essa especialidade. Ô, Marlos, a primeira vez que eu conheci, foi quando você chegou em Bitinga e você trouxe um método para a coluna. Lembra disso? Você veio aqui na rádio dar uma entrevista e tal. Você ainda adota esse método? Como é que é? Mudou muito a medicina a respeito de problemas de coluna?
Ô Robson, a coluna eu acho que é a queixa mais frequente do consultório de ortopedia. É difícil alguém coluna? aqui dentro que não tem dor. Ah, é muito difícil. É. Né? A gente sabe aqui, o William já fez até cirurgia, a gente sabe que é uma coisa que causa muita dor. E aquele foi um método que a gente fez, um método que era uma forma mecânica, numa parceria com um colega lá de Jaú, que ele vinha até aqui fazer isso, né? Funcionava mais ou menos como uma fisioterapia. Não era aplicado por médicos, era indicado por médicos, né? E ele fazia uma tração para alívio dos sintomas ali da dor lombar. Teve muito sucesso, mas após uns 8 anos, por motivos particulares, o Cleiton, que era o que fazia, o meu parceiro, ele acabou voltando para Jaú, né? A família dele de lá, e por estabilidade e tudo, ele acabou voltando para lá. Mas foi uma parceria de sucesso. Foi muito Marcos, bom. É perigoso ainda operar a coluna ou não? Olha, toda O cirurgia... pessoal tinha medo antigamente. Né? Toda cirurgia tem um risco. A coluna é uma coisa que tem uma mística, né? O pessoal, eu tenho medo de ficar numa cadeira de roda, Sim. eu tenho medo de ficar numa cadeira de roda. Mas é óbvio que hoje, né, assim como o pessoal tinha medo da anestesia antigamente, tinha medo do pós-operatório, hoje os fisioterapeutas estão cada vez melhores, o material que a gente usa na cirurgia também muito mais moderno. Eu acho que a ortopedia ela consegue evoluir muito rápido, principalmente em termos de tecnologia, né? A gente vê hoje aí cirurgias guiadas até por robô, não feitas, mas guiadas, praticamente perfeitos os cortes, os parafusos que a gente usa. Então, assim, hoje a gente sempre tenta o tratamento conservador. A gente evita ao máximo qualquer tipo de cirurgia. Mas, em alguns casos, a gente tem que fazer, e hoje o risco é bem menor. Eu acho que a coluna traz toda essa, como eu disse, essa mística em torno dela, né? O pé, você fala, vou operar o pé, é muito mais fácil, a mão, mas a coluna é mais difícil. Mas ainda existe, sim, o pessoal tem muito medo. Você falar em cirurgia com uma pessoa que tem dor na coluna, ela arrepia. Arrepia, né? Arrepia. Arrepia. Bom, Marcos, toma sua cerveja aí. Ô Murilo, eu sempre digo a todos aqueles que eu converso que o doutor, falei no rádio, inclusive, salvou a minha vida. Eu estava num momento de depressão muito grande, perdi 12 quilos em alguns meses, enfim, não saía mais de casa, tinha pânico, não queria mais trabalhar, até que marcava consulta, não aparecia, enfim, fugia de médico, até que o doutor veio até minha casa, me atendeu e a partir dali minha vida mudou praticamente 100%. Eu pergunto para você, a depressão, por que ela acontece na pessoa, de onde vem isso, como começa? A etiologia de praticamente todas as doenças psiquiátricas não é fechada, não é bem determinada, né? A etiologia é realmente o fator causal. Quando a gente pensa assim, sei lá, numa infecção, é aquela bactéria que proliferou. Então, a gente sabe de vários fatores que causam todas as doenças psiquiátricas. A depressão tem fatores genéticos, pode ter relação... Genético? Sim, sim. Pacientes que têm pais ou irmãos com doenças psiquiátricas, sobretudo doenças do humor, né? Outros casos de depressão têm uma tendência maior. Tem relação com traumas na infância, a criação dos pais, às vezes, que pode ter sido ou mais violenta ou mais negligente. Hoje em dia tem até sido estudado algumas doenças infecciosas na gravidez da mãe ou nos primeiros anos de vida que podem se relacionar com algumas doenças psiquiátricas. A depressão pós-parto existe? Existe, é muito frequente, geralmente são casos graves e que tem ainda um aumento aí da sua gravidade por estar num momento muito complicado de mudança na dinâmica familiar, que a mãe precisa se esforçar mais e a depressão não permite. Olha, são casos, às vezes, até de mais difícil tratamento. E, infelizmente, limita a amamentação, ao uso da maioria dos antidepressivos. São uma doença frequente e grave. Ô Murilo, depressão, ela
tem cura ou é um tratamento que se faz a vida inteira, depois que aparece? Algumas pessoas vão ter episódios depressivos isolados, Certo. às vezes um único caso, ao longo da vida, aliás, muito comum. Há uma estimativa aí de que pelo menos 20% a 40% das pessoas vão ter alguma doença psiquiátrica de humor, ou um episódio de uma ansiedade exacerbada ou de depressão. E nesses casos, às vezes, só realiza o tratamento, faz uma fase de manutenção adequada, alguns meses protegido com a medicação, pode ser retirado a medicação e a pessoa fica bem. Em pelo menos metade das vezes, sobretudo quando há fatores genéticos importantes, a doença tende a recidivar, a ter novos episódios. Certo. E alguns casos, infelizmente, que a psiquiatria ainda não consegue tratar de forma adequada, extinguir todos os sintomas, ela fica ali com um resíduo e pode até se alongar por vários meses. Existem pacientes que chegam a ter sintomas depressivos por anos. Como que começa a depressão? Tem algum fator preponderante para a pessoa começar a ficar depressivo? Tem algo assim, pessoas ansiosas, né, tem que distinguir um pouquinho. É muito comum haver uma bagunça aí quando a gente vai se comunicar com as pessoas, de misturar o que é ansiedade, misturar o que é angústia, misturar o que é depressão. Ansiedade é essa preocupação excessiva, essa tentativa de controle de fatores externos que a gente, infelizmente, não tem muito controle, ou até felizmente, né? Acho que se controlasse tudo, a vida ia ser meio sem graça. Mas, de qualquer forma, pessoas ansiosas, ou nessa fase que nós estamos todos um pouco mais ansiosos, tendem a desenvolver um episódio depressivo. Algumas vezes não há fator nenhum, e geralmente após algum estresse, um trauma muito importante, seja uma fase de luto, seja que às vezes acontece na separação, dificuldade financeira, com filho, casamento, etc. Alguns casos a gente não consegue identificar fator externo nenhum, certo, mas na maioria existem sim, e acho que aí a gente pode também conversar desses problemas e o que está sendo difícil. Eu gosto de fazer, além da parte clínica, que é, né, escolher uma medicação adequada, também me aprofundar um pouquinho, tentar entender a origem, que às vezes a gente pode influenciar ou ajudar a pessoa a tolerar aquilo de forma não patológica. Uma pessoa que tem depressão, doutor, e que não trata jamais, qual é o fim dela? São raros os casos que isso às vezes acaba sozinho, né? A pessoa passa meses, são meses de muito sofrimento, com muito prejuízo. Eu falo que as doenças mentais, inclusive a depressão, traz prejuízo no trabalho, a pessoa não rende, não consegue, às vezes perde emprego, prejuízo financeiro, prejuízo social com os amigos, família, prejuízo da saúde. Mas mesmo assim algumas pessoas insistem, por um monte de fatores, em não se tratar. Alguns casos melhora sozinho, outras tendem a se agravar, e aí, infelizmente, às vezes faz uso de substâncias, como um exagero de álcool ou drogas, pode, em casos extremos, até cometer suicídio, ou encontrar alguém que às vezes auxilia e empurra ali, e aí eles acabam se tratando, o médico vai na casa, umas coisas mais... E nem o senhor? Ô, Balsa, faz uma pergunta. Lógico. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a honra, né, de estar conversando com vocês aqui. Isso se estende ao irmão de vocês, né, o Dr. Rafael. E dizer que em 18 de março de 1973, nas mãos do Dr. Mancini e do saudoso doutor, eu nasci. E, assim, para mim é uma grande valia. Mas
além disso, eu não posso esquecer da dona Maria Helena. Que a dona Maria Helena, ela foi minha professora. E uma pessoa muito, muito, muito especial para mim. Eu não me recordo qual dos três, mas vocês moravam ali perto da escola... Isso, do SEB. E ela me pedia carinhosamente para levar vocês até... Né, naquela época, ela já tinha um carinho muito grande por vocês. Você foi babá dos dois? Eu levava eles para casa deles, né? Acabava Tava igual a aula, companhia. Dava carona eu acho, pé. ô, Rob, sabe o que é? Assim, a gente estava no bate-papo, né? Eu já era tão ansioso na época, eu acho que eu já tinha um pouco de sei lá, qual era o problema, que ninguém me queria na sala de aula. Então eu falava, leva esses meninos embora e vai. Mas assim, essa é a minha gratidão pela vossa família e é preliminarmente que eu tenho a falar de vocês e agradecer tanto o saudoso seu pai quanto a senhora, sua mãe, a mãe de vocês, né? Mas a minha pergunta, doutor, é para o senhor. Assim, hoje em dia, as crianças, né, tanto as crianças novas, juventude, até um pouquinho mais velha, nós mesmos estamos todos dentro do escritório, internet, isso e aquilo. A gente perdeu um pouco essa sintonia de conversar, de bater um papo, trocar uma ideia, como a gente está fazendo aqui. O senhor entende ou acha, qual é a opinião do senhor em relação à síndrome do pânico? Isso pode trazer malefício a essa moléstia, vamos dizer assim? Aliás, eu emendo. Dentro dessa pergunta, eu queria fazer junto com o Robson, se você me permite. Lógico. Porque 3 fatos chamam a atenção, né? A depressão, né? O pânico, que eu tive essas 2, e a terceira, o bipolar. Eles se englobam, os 3? O trio entra nessa situação ou não? Tá. Bassanufo, eu lembro de você me levando. Não sei se aconteceu com os meus irmãos, comigo aconteceu. Eram alguns quarteirões, eu devia ter ali talvez, não sei, 6 anos, 7 anos, e aí ela confiava. Que bom, eu não menti, né? Confiava a minha segurança para você. Deu certo, eu cheguei todas as vezes inteira. Houve uma mudança, né, de toda a maneira de se relacionar, de toda a maneira de viver, que veio com as novas tecnologias. Isso tem, sim, gerado mais ansiedade por dar liberdades que são difíceis dos jovens e mesmo adultos mais velhos administrarem, né? Permite fazer escolhas. Eu até dou alguns exemplos. Eu posso agora pegar um celular e talvez em 5 minutos comprar qualquer coisa que eu puder imaginar. É uma liberdade que gera muita ansiedade, porque isso eu tenho que controlar meus impulsos, tenho que pensar na vida financeira, tenho que pensar como eu vou me organizar para obter aquilo que eu desejo. Isso serve para a mesma coisa para o casamento, né? Antigamente, os pais vinham e falavam, você vai casar com esse, podia dar certo ou não, você não... Né? Você não podia largar depois, né? Não era mais difícil, não tô dizendo que era bom, mas talvez confiar em pais que sejam bons pais, que estejam bem intencionados, provavelmente eles nos conhecem mais do que nós mesmos, né? Mas hoje a gente escolhe e não sabe se vai dar certo e tem que tem que abrir mão de todas as outras possibilidades para escolher aquela que vai ser sua esposa. Eu estou até com medo da Isabela interpretar isso mal. Não, Luísa, não é nada de arrependimento. De qualquer forma, eu acho que todas essas liberdades geram mais ansiedade. A ansiedade que é o início da crise de pânico, né? Quando a gente fala de ansiedade, nós estamos querendo dizer de um sentimento de que vai acontecer algo ruim. É um sentimento fundamental para a sobrevivência. A gente tem que supor que pode acontecer algo ruim para atravessar a rua, olhar para os dois lados, para ver se tem gasolina antes de viajar, fazer exames médicos esporádicos.
Mas, às vezes, isso está muito exacerbado por causa de algum problema externo, por conta de um medo de um vírus, porque nós não temos aí alguns fatores de proteção que atualmente nós temos que abrir mão, como ir jogar uma bola, reunir com os amigos. Então, as pessoas estão num nível de sofrimento e, quando isso se torna um pouco mais intenso, esse sentimento de que vai acontecer algo ruim causa uma transformação física para se preparar para esse algo ruim. O corpo se prepara para se defender daquela situação ruim. Então, a respiração acelera, o coração acelera, geralmente a mão fica mais fria, formigando, o que seria totalmente esperado se você tivesse que realmente entrar numa luta, né? E o sentimento está aí, seu cérebro está passando essa ideia de que vai haver uma urgência, as alterações de um corpo saudável estão aí, mas o paciente, como não entende tudo isso, ele começa a falar, ué, por que eu estou respirando rápido? E esse coração, o que está acontecendo? Minha mão está formigando, será que eu vou infartar? Será que eu vou desmaiar? Isso tudo é da cabeça? E aí ele entra em pânico. Isso é tudo da cabeça. Todas essas alterações físicas... Mas de fato está acontecendo, o coração está disparado, Sim. A pressão está alta. Robson, sua cabeça está mandando uma informação, vou dar um exemplo, assim, um cachorro bravo apareceu aqui no estúdio. Certo. Como que um corpo saudável se prepara para escapar dessa situação? O coração acelera, a respiração fica mais forte, com o intuito de produzir mais energia. Se você tiver comido alguma coisa, ele vai deixar de metabolizar aquilo lá, então pode dar um pouco de náusea, pode soltar o intestino. A mão fica mais fria, tende a ficar formigando, o que seria até muito adequado, porque se o cachorro te morder, você não pode ficar ai, ai, ai. Você tem que continuar sem dor a se defender, né? E a confusão acontece, que como a pessoa não se dá conta de que está tão ansiosa e que é a ansiedade a causa daquelas manifestações físicas, ela acha que ela está com uma doença física. E aí a doença física gera ansiedade, a ansiedade gera mais alteração física e ela entra em pânico. O doutor, o William, ele é um de manhã e outro à noite. Isso é bipolar? Até tinha não respondido, né? Fica direito. Não é bem assim, né? Quem tem realmente o transtorno afetivo bipolar, que é uma doença também muito grave e não tão incomum, mas hoje o pessoal tem banalizado esse termo, são pessoas que sofrem de depressão, ali algumas semanas, às vezes meses, aí tem períodos com ou sem o tratamento que voltam a ficar com um estado de eutimia, com um humor equilibrado, e pessoas que têm mania. Mania é o contrário da depressão. É isso que a gente chama na psiquiatria de mania, é o contrário da depressão. Dá um exemplo aí. A pessoa fica mais feliz que o normal, com mais energia que o normal, o pensamento fica acelerado, a necessidade de sono fica maior, os desejos e impulsos ficam à flor da pele. Então é comum que essas pessoas busquem mais parceiros sexuais, usem drogas, corram com o carro, façam compras de maneira exagerada. Agora, essas características podem acontecer em pessoas que não estão num estado de mania. Também para isso? Tem tratamento, tem uso de medicações, estabilizadores de humor, alguns antipsicóticos para reduzir essa velocidade do pensamento e depois também normaliza e volta ao normal. Pessoas com transtorno bipolar vão ser tratadas a vida toda. Que beleza. Ô, Marlos, vem cá. Você que... Tô vendo que você engordou mais da última vez que eu vi. O que você acha disso daqui? Nós dois, né? Vai ficar bom ou não? Tá lindo, né? Tá bonito? Ixi. Tá bonito aqui, doutor? Muito bonito. O William estava preocupado aqui. se a gente ia gostar, eu estava preocupado se ia dar. Mas tem bastante, William. Nós nunca tivemos problema de engordar, a gente sempre engordou mesmo, entendeu? Você viu que o Robson estrategicamente me coloca distante de toda a parte da alimentação, né? Porque eu ficando longe, no final não sobra nada. Vamos ouvir uma música. Ô, Marlão, fala uma música aí que marcou a tua vida. Explica o porquê que ela marcou a tua vida. Não, quando você me pediu isso, né? Você gostava bem de... Eu sempre gostei. Casas noturnas, mulheres bonitas, seminuas, né? Eu sempre gostei. Tô brincando, Marcos. Eu sempre gostei muito de rock. Fui criado
meu pai não ligava muito, ele não era muito apegado assim, a ficar ouvindo música. Na verdade, não tinha tempo. Apesar do meu avô ter sido músico até do Exército, que acabou sendo salvo da guerra por ser músico. E eu comecei a aprender a tocar violão, e você acaba tendo ali, naquele momento das aulas, sim, inspirando mais no pessoal do rock. Sim. Por realmente tocar muito bem, e o sucesso, aquela vida, você adolescente ali querendo ser igual o pessoal era, o Slash e etc. e tudo mais. E então eu falei da música lá, né, do Lynyrd Skynyrd lá, do Simple Man, o pessoal sempre fala dela comigo, várias músicas, né, e eu não conseguiria te dizer assim uma música específica, falar, não, teve aquele momento que foi isso. Mas essa música, quando eu ouvi a tradução dela pela primeira vez, que é a mãe dando conselho pro filho, e dizendo para ele, né, você tem que ser uma pessoa simples. Não fique apegado a besteira, você tem que levar a sua vida na boa. Simple Man. E essa música marcou, porque eu acho que é uma lição de humildade, assim, que a gente... E foi por isso. Aí, o Maia sabe tocar. Sabe tocar, Maia? Claro. Vamos lá, então. Essa nem eu conheço, viu, Maia? Fantástica. Vamos lá ver. Tá na mão, meu Deus. Mexe não. Não faz merda pra caramba. Mama told me as a young, side beside me, my only son. Listen closely to what I say. And if you will tease you happy some sunny day. Take your time, don't lead too fast. Troubles will come, you will pass. But find a woman to find a love. Don't forget, son, there is someone up above. One be suffering, get a man, be a something you love and understand. Baby, it's simple, get a man. What you do is from me, son, if you can. Forget your lust for the rhythm and gold. All that you need is your soul, and you can do this if you try. That I want for you, my sons, to be to satisfy if we can. If it's so, get a man, be the something you love and understand. Baby, you're simple, get a man. Why did this for me, son? If you can.
Marlos, essa música aí tocava muito no Bahamas Night Club, lá do Oscar Maroni. Foi lá que Você sabe que, infelizmente, na época que eu conheci essa música, eu não tinha condições de ir lá. Nem sei se existia. Não passava por Mogi, é né? antigo, hein, rapaz? Mogi era outro lugar. Mogi não dava para entrar em São Paulo, tinha que ir reto e chegar Aí logo. o pessoal tá perguntando, né? Como é que você sabe, eu, né? Que tocava muito essa música lá. Aí eu digo que, eu falo que a casa, que o Bahamas Night Club é antigo, porque há muito tempo atrás eu frequentava lá algumas vezes, né? E era sensacional, show de bola. Tem coisa mais gostosa, Balso? Não Então, existe. Pode falar, doutor. O Marlos esqueceu de falar, mas ele é um bom músico, viu? Toca violão, né, Marlos? toca guitarra, Show de bola. sabe bastante aí de rock e sertanejo também, quando a gente fica aí, prolonga um pouco o churrasco e começa a cantar, ele pega o violão O sertanejo ele entra quando? Quando tá na fossa, quando tá bêbado? Então, você sabe, quando eu cheguei na faculdade, Rob, o pessoal me cobrava, falou, mas meu, rock, todo mundo, você que vem lá de Bitinga, você tem que tocar sertanejo, pô. Você não conhece sertanejo? O sertanejo faz parte do nosso dia a dia, né? Com certeza. Meus avós, meus tios sempre escutaram lá atrás. Tião Carreira, depois veio Christian Ralph, assim, né? Estão em Chororó, né? Então, daí eu era meio que cobrado na faculdade. E aí eu acabei, né? E eu até brinquei com meu filho outro dia, que ele falou, pai, que tipo de música você gosta, né? O João? E eu falei, rock e sertanejo. Acho que ele ficou pensando, cara, o que tem uma ver com a outra, né? Óbvio, eu acho que ele toca o sertanejo quando o Palmeiras perde. Palmeiras perde, aí ele Você é palmeirense, sofre. Marcos? Roxo. Seu pai era São Paulino? Não, palmeirense. Palmeirense também? Ô, doutor, vamos voltar agora ao Alzheimer. Antigamente era chamado de caduco, né? Caduca é um tipo de demência mesmo, né? Antigamente tinha esse termo, depois acabou ficando um pouco mais pejorativo. O tipo de demência mais comum, quando a gente pensa em demência, é uma perda das faculdades cerebrais, das faculdades mentais gerais, atenção, memória, concentração, capacidade de raciocinar, né? Um raciocínio mais matemático. Infelizmente, é muito comum, o diagnóstico é clínico, né? Porque a confirmação exigiria aí um exame no próprio cérebro, é causado por um depósito de algumas proteínas que vão impedindo que o cérebro funcione de maneira correta. E a pessoa evolui inicialmente com uma diminuição da atenção, depois uma perda da memória dos fatos mais próximos, né? Mais próximos, guarda as memórias antigas e as recentes acaba esquecendo. Então fica uma pessoa que repete, conta aquela mesma coisa ou faz a mesma pergunta algumas vezes e vai evoluindo cada vez pior, a ponto de às vezes não conseguir mais se coordenar nem a movimentação física mesmo, né? Eu gosto de lembrar que esses pacientes felizmente não sofrem, porque eles não têm a percepção de que estão adoecendo. Eles não têm a consciência de que estão perdendo a memória. Certo. Esquece que esqueceu. Né? Aliás, tem recentemente um filme muito bom, acho que é com o Anthony Hopkins, né? Isso. Sensacional, uma história. Aliás, ele é um baita, né, de um ator. E quem não assistiu, assista, porque tem tudo a ver com isso que o doutor tá dizendo. É uma coisa assim sensacional. E no final, você pensa que é uma coisa e é outra, e ele não percebe o que está acontecendo com ele. É isso que o senhor está tentando dizer. Mas, infelizmente, para os familiares que estão próximos, é complicado. A gente vê a pessoa se distanciar, porque sem a nossa memória, é como se a gente fosse deixando de ser aquela mesma pessoa. Né? E essa memória ela vai perdendo dia após dia um pouco mais? Isso. Saiu alguns estudos recentes agora que parece haver um tratamento específico. Muito caro, né? Por enquanto caro, ainda faltam testes, mas até então só havia um tratamento para diminuir a velocidade com que essa perda acontece, para atrasar a progressão da doença. E assim,
a pessoa que está ao redor vai quase que se despedindo ao longo dos anos daquele ente querido e que começa a dar a demandar mais trabalho, a demandar mais atenção. Eu falo, às vezes, o que é mais difícil no tratamento do Alzheimer é, sobretudo, ajudar a família a conter alguns impulsos, a aceitar toda aquela situação. Só uma pergunta, assim, mais sobre curiosidade mesmo. A pessoa, ela acaba esquecendo até de se alimentar? Ela perde esse... Sim, nos estágios mais avançados, ela perde a capacidade de controlar mesmo o próprio corpo. Visualmente, é difícil até imaginar isso, mas seria como a gente observar as fases da infância voltando, né? E chega, às vezes, a perder a capacidade de deglutir, mesmo colocando na boca, a pessoa não perde o reflexo de comer. Obrigado. Eu passei um drama, nós passamos, né? Meus irmãos, minha mãe, com meu pai, Roque de Rosa, teve Alzheimer, foi piorando a cada dia. Graças a Deus ele veio a falecer antes de chegar nesse estágio mais crítico aí. Mas assim, todo dia que eu ia visitá-lo, todo dia que eu ia visitá-lo, ele falava, me leva para dar uma volta na cidade, que eu quero ver Ibitinga. Adorava Ibitinga, era apaixonado por Ibitinga. Eu levava, ele falava, passa no centro. Eu passava, ele olhava, onde hoje é o prédio abandonado, ali ele falava, rapaz, aqui é o Cominde, né? Falei, pai, o Cominde não existe mais há muito tempo, né? Não existe mais? Não, nossa, estou por fora. No outro dia, me leva dar uma volta? Aí ele falava, passa lá em frente à matriz. Aqui é o Cominde, né? Não, pai, era todo dia a mesma coisa. E é complicado, né? Repetitivo a pessoa se torna. Minha esposa, enfermeira, ela cuidou de uma senhora com Alzheimer. E desenhos, figuras, fotos, né? Ela usava muito, né? Essa terapia também ajuda, né, doutor? Para que a pessoa se interaja, fique mais tranquila, né? O que às vezes causa, mas é sempre muito momentâneo, né? Porque passado alguns minutos, o paciente nem vai saber que estava nervoso, não vai saber que estava... que alguma coisa o magoou, mas mostrar desenhos, mostrar fotos dos familiares ajuda o paciente, porque ele deixa, às vezes, de reconhecer as pessoas que estão em volta, né? E é muito triste para a família perceber que não lembra mais do neto, às vezes que esquece do marido, ou que está chamando a filha, que geralmente cuida, chama de mãe, e acaba ficando agressivo porque ele não tem a percepção, ele não consegue entender aqueles estímulos de uma maneira como eles realmente são. E aí, em alguns momentos, eles ficam mais alienados, mais quietos, porque não entende que está frio por causa do ar-condicionado, não consegue acompanhar uma novela, tem toda uma série de dificuldades. E algumas vezes eles sentem medo, algum estímulo que pode ser um barulho, um horário que deixa ele um pouco mais angustiado. Eles tendem a ficar agitados, é muito comum falar que quer voltar para casa, né? Me leva para casa mesmo já estando, talvez por lembrar daquela casa antiga onde morava com os pais. Bom, beleza. Ô Marcos, quero perguntar para você sobre nervo ciático, se ele vem com a idade, se todo mundo tem esse tal de nervo ciático. O meu começa aqui na bunda e para lá no tornozelo. Eu queria saber por que o meu começa na bunda e para no tornozelo, mas depois você responde. Ô, doutor Murilo, escolhe uma música aí. A gente falou um pouquinho do meu pai, eu escolhi uma música que vai, acho que homenageá-lo. Legal. Além do Espelho. Como é que chama? Além do Espelho, essa música Além é muito do Espelho. bacana. Foi um sambinha do Diogo Nogueira, né, que fez a primeira versão, a segunda agora o próprio filho regravou, ficou bem bacana. É uma música que eu gosto bastante também. Quando eu olho meu olho, além do espelho, tem alguém que me olha e não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho, é o olhar do meu pai que já morreu.
O meu olho parece um aparelho de quem sempre me olhou e protegeu, assim como o meu olho dá conselho quando o olho no olhar de um filho meu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Sempre que um filho meu me dá um beijo, sei que o amor do meu pai não se perdeu. Só de olhar seu olhar já sei seu desejo, assim como meu pai sabia o meu. Mas meu pai foi embora num cortejo e no espelho chorei o que doeu. Só que vendo meu filho agora eu vejo, ele é o espelho do espelho que sou eu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Toda imagem no espelho refletida tem mil faces que o tempo ali prendeu. Todos têm qualquer coisa repetida, um pedaço de quem os concebeu. A missão do meu pai já foi cumprida, vou cumprir a missão que Deus me deu. Se meu pai foi espelho em minha vida, quero ser pro meu filho o espelho seu. E a vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. E a vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. O meu medo maior é o espelho se quebrar, e o meu medo maior é o espelho se quebrar, e o meu medo maior é o espelho se quebrar, o meu medo maior é o espelho se quebrar, o meu medo maior é o espelho se quebrar. Confesso que eu não conhecia essa música. Muito bonita a letra, hein? Sensacional. Bom, Marcos, vamos, para encerrar aqui, falar sobre o nervo ciático. Porque todo mundo tem isso, esse problema ou não? Tem. Vem com a idade? Na verdade, assim, nós temos 2 nervos ciáticos, um de cada lado, e eles são raízes nervosas que descem da coluna e vão lá até o pé, né? E o que acontece? A gente começa, às vezes, a fazer um pouco de esforço. Não é todo mundo que tem, é que como é uma coisa comum, né, a gente, às vezes, acaba generalizando, mas não é todo mundo que tem esse tipo de dor. Mas ela é uma das dores mais comuns. E a ciatalgia, que é essa inflamação, hoje a gente trabalha muito sentado, ainda mais nessa pandemia, fica o tempo todo sentado. Às vezes a pessoa não levanta para nada, fica 8 horas numa máquina que bitinga, né, máquina de costura e tudo mais. Aí vai inflamando. Mesmo quem trabalha em casa. E, na verdade, ele tem que fazer todas as curvas aqui do corpo, né? No quadril, no joelho, e é muito comum inflamar. Então, às vezes a pessoa... E a dor é bem forte, né? Sim. Então, às vezes a pessoa começa com uma dorzinha leve, não sabe, começa um formigamento na perna, acaba deixando um pouquinho, e aí a dor vem mais intensa. Existem casos que às vezes precisa até ser internado. É muito parecido com a hérnia de disco, mas o nervo ele pode inflamar por si só, ou, numa linguagem mais assim, ele pode estar preso lá por um disco que a gente chama de hérnia de disco. O sintoma é muito parecido, né? É muito difícil de... Às vezes, numa dor, numa ciatalgia muito intensa, é difícil até distinguir da própria hérnia. Então, aí a gente lança a mão de alguns exames e tudo mais, mas é uma dor bem chata e é uma queixa bem comum também no consultório. Ô, Marlos, para encerrar o nosso programa, uma pergunta que não poderia faltar. Você entrou na política como um dos vereadores mais bem votados, foi em 2017, né? Isso. Ficou 4 anos como vereador
e depois foi candidato a vice-prefeito juntamente com o Florisvaldo. Você tem sonhos com a política ainda ou não? Ô Robson, acho que foi uma experiência válida. A gente, às vezes, de fora não entende o funcionamento ali da política, principalmente serviu muito para eu tomar cuidado, às vezes, que eu falava dos vereadores, né? Eu não imaginei que um vereador fosse tão algemado assim. Sim, não dá não pra no fazer sentido quase nada, pejorativo, no sentido só de única, quase que exclusivamente de fiscalização. A morosidade da política me estranhou muito na minha profissão, principalmente na ortopedia. Eu não tenho todo esse tempo, né? Essa coisa de levar meses, às vezes anos, para resolver um problema que parece ser fácil, né? Para você comprar uma caixa de caneta é uma novela. Na verdade, tudo então, é burocrático. Tudo é muito difícil e eu não gosto, não condiz comigo. Eu sou um pouco mais agitado, talvez até ansioso, né? Tá aqui, meu irmão deve observar isso. Mas então foi uma coisa que serviu como experiência. Eu não vou dizer que nunca mais eu vou estar na política, porque eu posso ser convidado para ser alguma coisa aí da saúde, alguma coisa assim do tipo, um secretário desse tipo. Mas eu não sei, sinceramente hoje, como candidato, esse tipo de coisa, eu tenho que pensar muito bem. Hoje eu diria para você que não, que eu não tenho mais muita pretensão política, não. Eu falo para a Daniela, que hoje é vereadora, que é o primeiro e o último mandato também, porque eu acredito que é difícil demais e é muito burocrático, não se consegue fazer, como você falou, praticamente nada, né? Tudo demanda tempo. E, enfim, eu tenho outros projetos para a nossa vida como casal, que é de viajar o mundo todo. E se ela ficar na política, não consegue sair daqui. Eu não sei se eu teria coragem de engavetar meu diploma, que eu demorei 11 anos para conseguir trabalhar. Não dá. 10, né? Mas 6 mais 4 praticamente de residência, né? Com 44 anos aí, numa outra eleição, muito novo, antes dos 50 anos, parar de uma vez, eu acho que é um desperdício. Então, é complicado. A minha pretensão sobre né? isso não... hoje eu poderia dizer para você, nem eu sempre falo, nunca é muito tempo, talvez um convite, se aparecer alguma coisa desse tipo, apesar que eu não sou muito, que nem eu te falei, eu prefiro ser o soldado, eu não sou muito da burocracia, não. Eu prefiro estar na linha de frente, ali trabalhando, como eu trabalho aí, pelo SUS e na Santa Casa e tudo mais, do que propriamente ficar ali atrás de uma mesa, viu? Não... a experiência não foi, não foi ruim, eu acho que eu saí com meu nome limpo do jeito que eu entrei, não tive nenhum problema, consegui bastante verba para Santa Casa lá em São Paulo, que nem é a nossa função, mas a gente, né, através do meu sogro, através de outros, a gente conseguiu isso. E eu acho que eu deixei minha contribuição, meu nome está lá, mas minha vontade política já passou. Beleza. Bom, só para encerrar, toda vez que eu conversava com o saudoso pai, ele me contava sempre essa história de que, Robson, metade de Bitinga nasceu, pelo menos metade de Bitinga nasceu e cresceu nas minhas mãos. É fantástico ver isso, né? A região, olha, Robson, não tem um dia sequer que não entra um paciente no meu consultório e fala alguma história. Sim. O mínimo ei, saudade do seu pai, eu trouxe minha filha uma vez, não sei que jeito, lá e não sei o quê. E meu pai era daquela época que não tinha celular. O pessoal tocava campainha de casa. Chegava com uma leitoa e falava, doutor, não tem dinheiro. Eu trouxe essa leitoa. Meu pai falava, mas vamos lá, leva essa leitoa embora, que eu não sei nem se esse pessoal tem coisa para comer depois, você entendeu? Uhum. Então, muita gente aqui, Bitinga, que nem você falou, mais de 40 anos. Então, ele já estava atendendo filho... Às vezes até neto de paciente, né? Justamente. Então, ele dedicou bastante a vida e apesar de não ter nascido aqui, ter recebido o título de cidadão bitinguense em 91, tenho certeza que ele se considera bitinguense do fundo do coração. Bom, Murilo, Marlos, poderíamos ficar aqui mais 2 dias conversando. Agradeço a presença dos dois. Vamos apreciar agora a comida do William. Tá bonita a coisa aqui, hein? Ó, me manja, hein? Vamos ver se o William é bom na cozinha, igual é na Você já comeu rádio aí.
Já comeu a comida japonesa dele alguma vez, Marcos? Ainda não. Ainda não? Não comeu também, Murilo? Não, vou ter esse prazer já já. O William, ele é chefe de cozinha do restaurante japonês lá de Itápolis, né, William? Quanto tempo? Cozinhei uns 7 anos lá. 7 anos lá, né? Ele que toma conta de tudo, é sensacional. Bom, pessoal, quero agradecer aqui a presença do Dr. Murilo Mancini, psiquiatra, Dr. Marlos Mancini, ortopedista, Dr. Rafael Mancini, que não pôde estar presente, infelizmente, e a Clínica Mancini. Quantos profissionais tem lá, ô Murilo? O centro médico agora, nós estamos os 3 irmãos, minha cunhada, que é pediatra, minha esposa, começando agora, ela é cardiologista, Puxa, que e legal. 2 amigos mesmo, amigo já antes da profissão, que é o Dr. Rafael Parra, urologista, e o Rafael Pinheiro, que é um cirurgião, professor lá na USP, transplante Sensacional, hepático. meu médico também. Espero não precisar, mas a gente não tem cuidado bem do fígado, então é capaz tá de precisar enrolado, sim. né? O endereço lá, doutor? É ali na Rosalbino Tussi, 640, no centro. O telefone é 3341-2123. Repete aí, 3341. 3341-2123. Beleza, vamos apreciar então. Bom, toca uma do Legião para mim aí, ô Maia. Beleza, vamos lá então. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. Tá bom? É só o vento lá fora. Eu quero colo, eu vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo. Eu tenho o gesto exato, sei como eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra onde usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Te impressionar. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa.